Olá, bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Bom dia, prof. Que bom, Pedro, obrigado. Vamos dar início à nossa aula de hoje de processo penal, com um tópico novo. Quero começar com vocês hoje o processo penal cautelar. E vou fazer aqui o nosso compartilhamento de tela para que vocês possam acompanhar. Só um minutinho. Pronto, já está aparecendo ali, né? Bom, nas aulas passadas nós dedicamos aí 2 aulas à teoria das provas no processo penal e, por fim, na aula passada, eu tive um probleminha e pedi para que vocês assistissem o vídeo das provas em espécie. Aquele vídeo está bem completo e, se vocês se interessarem pela matéria, também poderão voltar e assistir outros vídeos que estão colocados ali a respeito da mesma temática, onde nós vamos desdobrando as provas em espécie. Matéria que eu considero não apenas importante, mas talvez ali uma das mais interessantes do processo penal, pelo menos do meu gosto, né? A teoria das provas, ela é um xodó para mim. Mas hoje nós vamos adentrar também num outro tópico da nossa disciplina, que é muito característico do processo penal, que é o processo penal cautelar. Eu até havia já falado para vocês que eu faço um deslocamento, né? Geralmente, quando se tratam os processos penais incidentais, as questões e processos incidentes no processo penal, se trabalham ali as chamadas medidas assecuratórias. Isso se faz pela sistemática topológica do Código de Processo Penal. Mas é totalmente imprópria essa divisão, porque as medidas assecuratórias são verdadeiras medidas cautelares de natureza real. E por isso, só por essa tradição topológica do Código de Processo Penal é que os processualistas acabam trabalhando as medidas assecuratórias como questões e processos incidentes, né? Não que não sejam, mas elas estão impropriamente ali colocadas. E é por isso que eu, para fins didáticos, eu acabo fazendo esse deslocamento e trago as medidas assecuratórias para serem vistas e trabalhadas conjuntamente com as prisões, com as modalidades prisionais, com as liberdades provisórias. Por quê? Porque trata-se realmente de de medidas cautelares, né? Medidas cautelares que nós podemos denominar de reais, aquelas que incidem sobre coisas, e medidas cautelares pessoais, aquelas que incidem sobre o corpo do sujeito submetido ao processo penal. Então, é por isso que eu faço esse deslocamento e eu acho que fica muito mais didático, fica muito mais fácil de ser observado. Então, nessa matéria de medidas cautelares, aplica-se tudo aquilo que vocês já viram com o professor de processo civil, né? O periculo in mora, o perigo na demora, o fumus boni iuris, tudo aquilo é aplicável também aqui. Toda essa sistemática está presente também no processo penal. Embora nós não utilizemos com tanta fidelidade ou com tanta, digamos, com tanta frequência essa terminologia. Nós temos a nossa terminologia própria e vamos nos adaptando a ela, vamos conhecendo, mas o espírito do periculum in mora e do fumus boni iuris também está colocado aqui de uma certa maneira. Quando, por exemplo, se decreta uma prisão preventiva, se está baseado em algum fumus boni iuris. Esse fumus boni iuris está presente, claro. O juiz não pode decretar uma prisão preventiva em qualquer hipótese. Ele tem que decretar, ele só pode decretar a prisão preventiva na medida em que estão colocados alguns requisitos que aqui no Código de Processo Penal nós chamamos de justa causa, algumas provas importantes, né, pré-constituídas para que ele não cometa uma injustiça.
Então o fumus boniuris é levado em consideração, a fumaça do bom direito. E, por outro lado, a prisão preventiva ela tem uma função, né, que é acautelar uma certa situação. E, por isso, o perigo na demora precisa estar caracterizado. Só para falar em termos de exemplo, eu não li a decisão, é até temerário que eu vou dizer, mas eu vi essa semana que a juíza do caso daquele rapaz que queimou a estátua, né, que teria colocado fogo lá na estátua do Borba Gato, que esse rapaz teve a sua prisão preventiva decretada essa semana. Eu não li a decisão, não li o processo, não conheço os termos, né, mas como professor de processo penal a gente fica pensando, mas por que decretar prisão preventiva, né, com qual função, com qual finalidade? Se foi um ato de protesto ali, se a prisão preventiva ela tem que ser decretada para cautelar uma situação de perigo, qual é o perigo que estava colocado ali agora, né? Queimar outra estátua, continuar praticando atentados contra o patrimônio público, qual era, né? Se você não tem ali um fato concreto que indicia a possível prática de novas infrações, ou talvez ali a destruição de provas do processo, ou fatos concretos, então fica meio estranho, né? Aí a prisão preventiva acaba sendo utilizada apenas de maneira simbólica, ou de maneira a dar uma satisfação para a opinião pública, e não é essa a finalidade do processo penal cautelar. O processo penal cautelar visa cautelar certas situações de perigo. Bom, eu só comecei falando sobre isso para que vocês pudessem observar o contexto, mas gostaria de avançar aqui com vocês fazendo essa primeira subdivisão. Então, eu faço a seguinte classificação, né? O processo penal, o processo penal cautelar, né, as medidas cautelares em processo penal, elas podem ser subdivididas em medidas cautelares reais, que são as famosas medidas assecuratórias, conforme elas aparecem no processo penal, e as medidas cautelares pessoais, né, que são aquelas que são as medidas cautelares clássicas do processo penal. Reais, as medidas cautelares são reais quando elas incidem sobre res, sobre coisas, sobre patrimônio, né? Nós temos aqui 3 modalidades que nós vamos falar hoje: o sequestro, a hipoteca legal e o arresto. E as medidas cautelares pessoais, porque incidem sobre pessoas, sobre o corpo de um sujeito que está submetido ao processo penal. E dentro dessas medidas cautelares pessoais, nós vamos encontrar as não prisionais, que legislativamente são a regra no Código de Processo Penal, e lá vocês vão encontrar nos artigos 319 e 320 uma série de medidas protetivas, né? Medidas protetivas que são utilizadas exatamente para não ter que decretar uma prisão, e a liberdade provisória com ou sem fiança, que é a regra constitucional vigente. Nós somos sujeitos em estado de inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e a regra geral da nossa Constituição é que, portanto, nessa condição de inocentes, nós devemos responder ao processo criminal em liberdade. Responder um processo criminal preso preventivamente, cautelarmente, é uma exceção que tem que ser muito bem justificada pelo magistrado para que ela ganhe legitimidade. Se não houver essa necessidade, então a regra geral é sempre responder o processo em liberdade. E, enfim, as medidas cautelares prisionais, pessoais prisionais, que devem ser sempre consideradas uma exceção, né? E aí aqui sim as hipóteses elas são drásticas, né? O flagrante delito, porque o sujeito foi flagrado em situação delitiva, consumando um delito, ou porque ele terminou a consumação de um delito, ou porque ele estava consumando um delito, e, portanto, há motivos ali para a realização dessa prisão. Vocês verão quais são esses motivos, né? O flagrante ele não é realizado simplesmente porque o sujeito estava praticando uma infração, mas existe uma função nisso tudo, e as famosas OFACs, né?
as ordens fundamentadas de autoridade competente, né? Que aí entra a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão domiciliar, todas elas regulamentadas pelo Código de Processo Penal e com finalidades muito bem estabelecidas, né, com funções estabelecidas, e que nós conheceremos aqui nas próximas aulas. Hoje eu talvez aqui fique apenas nas medidas cautelares reais ou assecuratórias, e já ficarei bastante contente se nós falarmos de todas elas. E aí, nas próximas aulas, nós falaremos das pessoais. Bom, então eu já dei algumas dicas, né? Já dei algumas dicas iniciais. Quando nós falamos em processo penal cautelar, nós estamos querendo acautelar uma certa situação que está em perigo. Por isso eu falei em perigo in mora, no perigo na demora. Nós temos que acautelar uma certa situação para que aquele bem da vida não se deteriore, não se perca. Que o tempo, que o transcurso do tempo não torne aquele bem impossível. Tá? Isso é o periculum in mora. E o fumus boniuris, naturalmente, a fumaça do bom direito, alguns elementos jurídicos que nós precisamos ter para ter segurança. Afinal de contas, nós precisamos ver o Código de Processo Penal como uma extensão do artigo 5º da Constituição. É assim que o Código de Processo Penal deve ser visto, como uma regulamentação dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição. Se vocês pararem para pensar, o direito penal e o direito processual penal estão previamente e constitucionalmente regulamentados no artigo 5º. Ali vocês têm uma extensão bastante longa, né, de regulamentações que são os direitos fundamentais, que são as balizas mestras do direito penal e do processo penal. O que o Código de Processo Penal tem que fazer é regulamentar esses direitos fundamentais, ou seja, desdobrá-los, né, sem nunca desrespeitá-los, sem nunca torná-los letra morta, né? Então, quando você pensa dessa maneira, você entende o processo penal não como um instrumento de realização do direito de punir do Estado, essa visão mais autoritária e antiga que existia, né? Você começa a olhar o processo penal como um limitador do poder punitivo do Estado, ou seja, como um conjunto de regulamentações de direitos fundamentais, né, para que esses direitos fundamentais sejam observados, sejam respeitados no caso concreto. Daí que quando eu falo em fumus boniuris, eu estou falando ali de certas exigências legais, certas exigências que a lei faz para que existam fatos que autorizem o juiz a decretar uma medida extrema. E é uma medida extrema sempre, né? Toda medida cautelar é extrema, é extremada. Nós estamos falando de um sujeito que está em estado de inocência e que pode, nesse estado de inocência, ter privados seus bens ou sua liberdade, né, de uma hora para outra. E nós sabemos aí quais são as consequências humanas de uma privação como essa, né? O sujeito, de uma hora para outra, ter seus bens privados os seus bens, né? Isso desorganiza a vida do sujeito de uma maneira muito forte, financeiramente. Ele tem família, tem obrigações correntes, né? De repente você desorganiza a vida do sujeito de uma maneira muito, muito drástica, de uma família, e sempre atingindo os familiares, né? É impossível não atingi-los no final das contas. Esse tipo de medida sempre atinge várias pessoas. Então, vejam, é uma desorganização em termos econômicos de uma pessoa, de uma família, muito drástica. E quanto mais a prisão, né, a restrição da liberdade do sujeito de uma hora para outra. É uma medida extremamente drástica. De um sujeito que ainda está em estado de inocência, de um sujeito que está exercendo ainda, ou nem começou a exercer o contraditório e a ampla defesa. Não teve nem oportunidade sequer de colocar a sua versão sobre os fatos. Então, são medidas muito drásticas, muito graves, muito pesadas, que só podem ser utilizadas aí com muita cautela e com muita parcimônia pelo magistrado, quando estiver presente aí a fumaça do bom direito, né? Sem as quais nós podemos aí cometer injustiças muito, muito flagrantes. Então, digamos, né, e eu
coloco aqui uma definição, né, que as medidas cautelares reais, ou ditas assecuratórias, são medidas de natureza processual, e quando eu falo que é de natureza processual, nós estamos querendo dizer com isso que elas não têm caráter material, ou seja, que elas não têm caráter punitivo, né? Quem se preocupa com a punição é o direito material, o direito processual se preocupa com o procedimento. Então, a medida cautelar ela tem sempre uma natureza processual, visa acautelar uma situação dentro do processo, sem natureza punitiva, com a finalidade principal de garantir a reparação civil dos danos causados pelo crime. Então, isso aqui eu vou até colocar em negrito e sublinhado, tá? Por quê? Porque uma medida cautelar real, ela não tem aqui uma finalidade principal expropriatória, não é expropriar o sujeito, né? Até porque a expropriação, ela é inconstitucional perante o nosso ordenamento jurídico, né? Nós temos ali, no artigo 5º, o direito da propriedade privada, né? Portanto, para que nós possamos, apenas em algumas situações muito específicas que a própria Constituição permite, nós podemos retirar bens do patrimônio de uma pessoa, né, em situações excepcionais, porque a própria Constituição disse que o patrimônio é um direito fundamental. Veja, um direito fundamental, assim como a liberdade. E, portanto, o sujeito pode vir a ser restringido em seu patrimônio, em sua propriedade privada, em certas circunstâncias, mas respeitado o devido processo legal, respeitada a legalidade, o prévio estabelecimento de situações legais, né, no nosso ordenamento jurídico, ok? Então, sempre nós realizaremos medidas cautelares para garantir reparação civil dos danos causados pelo crime, ou seja, para garantir aí o direito da vítima, o direito do ofendido, que pode ter tido aí uma diminuição patrimonial quando foi vítima deste delito. Quero também chamar a atenção de vocês para nunca confundirem medidas cautelares reais, tá, com a busca e apreensão. A busca e apreensão ela é um meio de prova, vejam, meio de prova. A busca e apreensão não é a prova. A busca e apreensão é um meio de prova, ou seja, é um meio que eu utilizo para obter uma prova. Então, uma prova geralmente é um bem móvel, né, um documento, uma arma, um instrumento do crime, um produto do crime, que eu determino a sua buscar o bem e apreendê-lo para fazer prova dentro do processo penal. Então, a busca e apreensão, ela não é um instrumento adequado para que nós possamos acautelar a reparação civil dos danos, por exemplo. Não. Quando o juiz visualizar que se trata de uma prova, ele determina sua busca e apreensão. Mas quando aí ele estiver buscando a reparação civil dos danos, ele determina outras medidas que nós temos aqui à nossa disposição no Código de Processo Penal. Sigamos adiante. A primeira hipótese que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, de medida cautelar real, é o sequestro. Claro, sequestro no âmbito do processo penal, né, do direito formal, não é o sequestro lá do Código Penal, tá? O crime. O sequestro aqui é um sequestro de bens, né, sequestrar um bem. Vejam, o que é o sequestro, primeiramente? É importante definir, porque nós temos aí duas outras medidas, nós vamos estudar ainda hoje. Além do sequestro, nós vamos ver a hipoteca legal e vamos ver o arresto. E cada uma dessas medidas cautelares reais, ela tem uma finalidade e ela atinge um bem específico. Então, nós não podemos confundir aí as hipóteses. O sequestro de bens, né, é o bloqueio, nós podemos defini-lo como bloqueio ou retirada forçada da posse do infrator de bens obtidos com os proventos do crime. Então, vejam que nessa definição eu já trago para vocês aqui 3 sublinhados, né? Exatamente porque eu acho que são as questões mais importantes que devem ser aí mencionadas. Primeiro, bloqueio ou retirada forçada. E isso porque vocês podem perceber aqui no tópico 2, que nós temos 2 bens passíveis de sequestro.
tanto os móveis quanto os imóveis podem ser sequestrados. Então, um bem móvel, ele é retirado forçadamente da posse do sujeito que está respondendo ao processo penal. Um imóvel, ele é bloqueado na posse daquele sujeito que responde ao processo penal. Então, por isso que nós utilizamos esses dois verbos aqui, bloquear ou retirar forçadamente da posse do infrator um bem. Que bem? Um bem obtido com os proventos do crime. Vejam, portanto, o sequestro já me deixa claro que ele é uma medida cautelar para bloquear ou retirar da posse do sujeito um bem que é derivado da atividade ilícita. Eu não estou dizendo que esse bem ele seria ilícito em si, né? Ele, a princípio, ele pode, inclusive, aparentar uma certa legalidade. Ele foi devidamente escriturado, ele foi devidamente devidamente legitimado através de documentação legal, mas ele tem uma origem ilícita, não é? Ou seja, nós estamos falando aqui que este bem acresce ao patrimônio do sujeito de maneira ilícita. Portanto, aqui há um enriquecimento ilícito. E é por isso que nós temos uma autorização para sequestrar este bem que possui origem ilícita e retirá-lo da posse aí, claro, já do condenado, né? É evidente isso, porque o sequestro é realizado durante o processo penal e ele fica precário, né? Ele fica em aberto até a condenação definitiva do sujeito. Uma vez condenado, então haverá o perdimento desse bem a favor aí da União e, naturalmente, para que se possam realizar os procedimentos expropriatórios devidos, para que se possa pagar os prejuízos da vítima e depois o que sobra, nós veremos ali qual é a sua destinação. Tá? Portanto, bens obtidos com os proventos do crime. Vejam, inclusive aqui quando eu falo em bens passíveis de sequestro, móveis e imóveis, eu cito o artigo 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Vejam que essa questão do ser transferido a terceiro, ela demonstra, né, essa questão da origem ilícita do bem, mesmo que eles tenham sido transferidos a terceiros, né, e essa transferência a terceiros, ela tem aqui o sentido. Eu vou pedir licença um minutinho para vocês e já retorno.
Olá, retornando, eu ia dizendo para vocês, né, que o sequestro, né, que ele alcança os bens ainda que eles tenham sido transferidos a terceiros. Nós veremos aqui, inclusive, que o terceiro de boa-fé, ele fica protegido pela legislação, né? Ou seja, esse alcance, ele, até porque nós precisamos proteger a propriedade privada do terceiro de boa-fé. Aqui, evidentemente, é uma transferência dolosa, intencional, uma transferência fraudulenta para terceiros, tá? Mas nós voltaremos a essa questão dentro de poucos minutos. E o artigo 132, que permite o sequestro de bens móveis, né? Uma vez verificadas as condições ali legais que nós falaremos também na sequência. Para a realização de um sequestro, nós precisamos de provas, né? Quais são as provas que o Código de Processo Penal exige para a realização? O artigo 126 nos diz que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Então, vocês podem ver aí que o fumus boni iuris, que está colocado aqui pelo artigo 126, ele é um fumus boni iuris bastante tênue, né? Basta a existência de indícios. E aí vocês poderiam dizer, poxa, isso pode chegar à arbitrariedade. Olha, realmente, o sequestro, ele está amplamente autorizado pelo Código de Processo Penal na medida em que basta o indício, né? Mas o fato é que a expropriação final, ela só se operará mediante o devido processo legal. Ou seja, o sujeito deverá ser condenado efetivamente para que ele perca este bem. Então, dessa maneira, mesmo autorizado o sequestro como medida cautelar, baseada em indícios, mesmo assim, o sujeito terá o direito à ampla defesa e ao contraditório garantidos, não apenas quanto à sua questão pessoal, do processo penal que ele responde, a pena criminal que se pede para aplicar sobre ele, mas também ele poderá se defender amplamente desse próprio sequestro. Nós veremos aí as hipóteses legais de defesa, ok? De qualquer maneira, há que se falar. Se há provas necessárias aqui, mesmo que sejam indiciárias, né, mesmo que esta prova seja indiciária, nós temos aqui algum fumus boni iuris colocado nessa hipótese. Competência, legitimidade e oportunidade. Ou seja, quem pode decretar um sequestro, quem pode pedir um sequestro e quando se pede e quando se decreta o sequestro. Isso tudo está previsto no artigo 127 do Código de Processo Penal. O juiz, vejam, é a autoridade competente para ordenar o sequestro. O juiz ordenará o sequestro, né, e, portanto, ele é a autoridade competente. E aqui a legitimidade. Quem pode pedir? Primeiramente, de ofício. O juiz, é aquilo que eu já me venho mencionando para vocês desde o início da nossa disciplina. O Código de Processo Penal prevê aí uma possibilidade muito ampla de um magistrado de ofício decretar medidas cautelares, medidas probatórias no processo penal brasileiro, o que caracteriza aí o nosso sistema inquisitorial, né? Seria muito bom que o Código fizesse uma limpeza, né, que o legislador fizesse uma limpeza no Código, retirando essas possibilidades do magistrado agir de ofício. Por enquanto, sigamos com elas, né? O Ministério Público, claro, ele é o dominus litis na ação penal pública, ele sempre poderá solicitar o sequestro. O ofendido, ele possui legitimidade, afinal de contas, o sequestro visa garantir aí a apreensão de bens que possam garantir o pagamento da indenização pelo dano causado. Então, ele tem ampla legitimidade para solicitar nos autos de processo penal o sequestro, ou mediante representação da autoridade policial, né? E aqui a própria representação da autoridade policial já nos mostra que o sequestro pode, então, ser ofertado, pode ser decretado ainda na fase do inquérito policial. O que fica muito claro
da leitura posterior do nosso artigo, né? Poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa, portanto, durante a fase de investigação. Tá? Então, a oportunidade é bastante ampla, né? Praticamente desde o início da investigação até o final do processo penal, nós teremos aí oportunidade para essa decretação. Vejam, eu mencionei para vocês que o sequestro pode se operar sobre bens móveis e sobre bens imóveis, né? Se for sobre imóveis, há necessidade de inscrição no registro imobiliário. Artigo 128 deixa isso claro. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. A inscrição no registro de imóveis, vocês estão estudando com o professor de direito civil, né, direito das coisas, ele é fundamental para que se possa provar aí a propriedade de um bem, né? Não basta aí um contrato de compra e venda, né? Nós precisamos ter aí uma escritura devidamente registrada para que nós tenhamos a garantia contra terceiros do negócio jurídico realizado sobre um bem imóvel. Então, o registro do sequestro, ele garante que este bem não será transferido a terceiros. Se esse registro não foi realizado, um terceiro de boa-fé poderia adquirir aquele imóvel e teria aí seus direitos garantidos, demonstrada a sua boa-fé, evidente. Daí a necessidade desta inscrição. O procedimento de sequestro, ele é efetivado em autos apartados, né? Vejam, aquilo que eu mencionava para vocês, a necessidade aí de que essas medidas incidentais, elas não atrapalhem o curso dos autos principais, onde nós estamos discutindo a culpabilidade do acusado, né? E, então, por isso, a necessidade de autos apartados. E, como eu já havia, inclusive, dito antecipadamente, admite, sim, os embargos de terceiro, né? Os embargos de terceiro e também os embargos do acusado, tá? Afinal de contas, nós precisamos garantir aí o contraditório e ampla defesa para esse acusado também em relação a esse sequestro. Eu já deixei claro aqui porque essa questão dos embargos, ela é bem fechada, né? Veja, o que o terceiro pode alegar? O terceiro pode alegar boa-fé. Essa é a matéria de defesa do terceiro. Essa é a única matéria que ele pode alegar. Olha, esse bem está na minha propriedade de boa-fé. Eu comprei este bem de boa-fé, paguei valor de mercado sobre ele, e aí vocês vão se recordar das aulas sobre receptação, né? Quando o sujeito, por exemplo, adquire um bem por valor irrisório, né? Pode caracterizar, inclusive, o crime de receptação. Não é o caso aqui. Nós estamos falando de um sujeito que adquiriu um bem por um valor de mercado, né, desconhecendo a sua origem ilícita. Esse sujeito estará garantido? Sem dúvida. O direito protege esse sujeito na medida do possível, na medida do possível não, na medida da sua boa-fé, o direito protege esse sujeito, porque garante aí o direito de propriedade privada. Tá? E os embargos do acusado? Também, o acusado pode embargar mediante esta questão muito específica. Prova de que o bem não foi adquirido com provento do crime. Vejam, nós estamos falando desde o início que o sequestro é uma medida cautelar que incide sobre um bem ilícito. Vejam, ilícito não no sentido de que ele tem uma origem imediatamente ilícita, mas de que ele tem uma origem mediatamente ilícita. Ou seja, que ele adveio ao patrimônio do sujeito por enriquecimento ilícito, por enriquecimento de atividade criminosa. Perfeito. Eu adquiri esta casa, eu adquiri essa Ferrari, essa Lamborghini, né, com os valores, com dinheiros obtidos da atividade criminosa. E é isso que autoriza o sequestro.
Agora, vejam, o patrimônio lícito do sujeito está garantido. Nós não podemos aqui confundir as coisas. O sujeito, ele tem um patrimônio, ele pode ter aqui um patrimônio lícito, né, um patrimônio obtido com trabalho digno e honesto, e, de repente, a partir de uma certa atividade criminosa, ele obteve um bem ilícito, desonesto, obtido desonestamente. Vejam, nós temos que fazer uma separação. Uma separação. Nós não vamos dizer aqui que todo o patrimônio de um sujeito acusado em processo penal deve ser considerado ilícito, porque isso seria um reducionismo infantil. Não. Vejam. Então, nós separamos aqui. E o sujeito, portanto, ele pode embargar para demonstrar que aquele bem que está sendo sequestrado tem origem lícita. Olha, eu comprei esse apartamento que foi sequestrado como sendo um bem derivado. O Ministério Público diz que é um bem obtido com proventos do crime. Esse bem é um bem de família. Esse bem é um bem antigo, anterior à prática criminosa. Eu obtive esse bem com o valor do meu FGTS. Eu comprei esse apartamento com o meu salário, declarado no imposto de renda, né, e está escriturado no meu nome anterior. Portanto, não tem absolutamente nada a ver a origem deste bem com a prática da infração. Então, o sujeito, ele embarga para provar que aquele bem não foi adquirido com proventos do crime e, portanto, ele não seria passível de sequestro. Vejam. Nós veremos que este bem seria passível de outra modalidade cautelar, mas uma modalidade cautelar diferente, tá? Que aí vocês verão a hipoteca legal, que possui outros requisitos mais apertados, mais bem construídos que o sequestro. O sequestro, ele é muito frouxo, né? Nós vimos ali que se admite o sequestro com prova indiciária. Ou seja, ele é muito frouxo, ele pode ser decretado de uma maneira muito frouxa pelo magistrado, muito aberta, né? E isso porque você está considerando o bem ilícito, de origem ilícita. Agora, para atingir um bem lícito, é diferente. Você tem mais requisitos legais, você tem situações muito mais fechadas, né? É diferente. Então, o acusado, no processo penal que tem um bem sequestrado, ele pode sim embargar para provar que o bem não foi adquirido com proventos do crime e, portanto, não poderia ser sequestrado, né? Isso tudo está colocado ali no artigo 130. Né? O sequestro poderá ser embargado pelo acusado sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração, ou pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso, né, sob o fundamento de tê-los adquirido de boa-fé. Como eu mencionei anteriormente, a proteção à propriedade privada desse terceiro. Né? Decisão nos embargos. O artigo 130 deixa claro: somente após o trânsito em julgado da ação principal e com sentença condenatória. Como eu mencionei para vocês, vejam, a decisão que decreta o sequestro no curso da ação penal, ela é uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória, ela tem validade, ela tem vigência no curso do processo penal, ou enquanto ela não for levantada, nós veremos aí as hipóteses de levantamento, ou enquanto o sujeito não for não for absolvido. Veja, né? Uma vez que eu fui absolvido, ou tive, inclusive, decretada uma prescrição, uma extinção da punibilidade, o processo não chegou, portanto, a uma sentença condenatória, então aquele sequestro, aquele bem sequestrado será levantado, né? Então, aqui nós temos um requisito objetivo, tá? O juiz só poderá decidir os embargos após o trânsito em julgado da ação principal e com sentença condenatória. Tá? Se houve trânsito em julgado e houve aqui a sentença condenatória, agora o juiz poderá avaliar aqui os embargos.
Vejam, portanto, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória não leva à perda imediata do bem, mas é um requisito legal para que o juiz possa decretar a perda do bem. Uma vez que houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o juiz pode agora avaliar, não é, se ele vai devolver o bem para o terceiro de boa-fé ou para o próprio acusado, porque ficou demonstrado nos autos que aquele bem foi obtido de forma lícita. Isso pode acontecer. Mas, uma vez que há a sentença condenatória, o juiz poderá também tomar outra decisão. Olha, não ficou demonstrado, não ficou bem demonstrado nos autos que este bem tinha origem lícita, pelo contrário, todas as provas aqui obtidas durante o processo penal demonstram que esse bem foi obtido com proventos da infração e, portanto, deve ser perdido agora, retirado, expropriado da posse, da propriedade do sujeito, né? Então, nós temos aqui um pré-requisito objetivo para que o magistrado possa tomar, então, enfim, uma decisão. Essa decisão, volto a repetir, não é automática. Aqui, o que nós temos é um requisito de ordem objetiva para a tomada da decisão. Professor, mas aí, então, se foi absolvido ou extinguiu a punibilidade, então é automático? Aí sim, aí é automático, sem sombra de dúvida. Porque aí o juiz não tem o que fazer, ele tem que levantar os embargos, ele tem que levantar o sequestro e fazer a devolução do bem para o seu legítimo proprietário. Exatamente, inclusive, aqui o tópico 9, né, o levantamento do sequestro. O sequestro será levantado, né, ou seja, cancelado, retirado, devolvido, né, se, primeiramente, a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. Esse aqui é um prazo fatal que é dado ao Ministério Público. Uma vez que há sequestro, nós temos aí um prazo para que a ação penal seja intentada. Se não for intentada nesse prazo legal, haverá o levantamento. Afinal de contas, o sujeito não pode ficar com seus bens bloqueados de maneira, eu diria, indefinida, né? Indefinida. Então, daí a necessidade desses 60 dias. 2, se o terceiro, a quem tiverem sido transferidos os bens, prestar caução, que assegure a aplicação do disposto no 74.2b, segunda parte do Código Penal, reparação do dano. Vejam, aqui é muito interessante essa hipótese, né? Porque eu, terceiro de boa-fé, adquiri um bem, imagine, um apartamento. Não sabia da sua origem ilícita. Agora eu coloquei a minha mãe doente para morar naquele apartamento. De repente vem uma medida de sequestro sobre ele. Eu vou ingressar com os embargos de terceiro para demonstrar a boa-fé, só que assim, para eu retirar minha mãe de lá é uma complicação. Então eu prefiro fazer o depósito do valor do bem, né, do valor daquele apartamento em juízo, para que eu não tenha aí que desocupar o imóvel, por exemplo, né? Pelo contrário, eu quero continuar usando o bem. Então, presto caução e, prestada essa caução, eu continuo na posse, na utilização daquele bem e sem qualquer problema, né? Ou, evidente, as hipóteses que eu já havia mencionado, no inciso 3, se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu por sentença transitada em julgado. Vocês sabem, a sentença que extingue a punibilidade, a extinção da punibilidade, ela apaga a própria existência do crime, né? Vejam a prescrição, por exemplo. Mesmo a prescrição retroativa, ela é uma prescrição muito interessante, porque eu tenho o advento de uma sentença penal condenatória, mas eu verifico que há uma prescrição retroativa, né, que atinge ali um lapso do processo. Vejam, mesmo essa prescrição retroativa, ela apaga a própria existência da sentença condenatória. Eu preciso de uma sentença condenatória para dizer que ela inexiste. É uma situação jurídica muito interessante, né? E a absolvição, claro, né, com muito mais razão, né? Aí nós estamos declarando que o sujeito é inocente, que deve permanecer no estado de inocência. E se há inocência, não há que se debater aí mais qualquer tipo de origem ilícita do bem, né? Então, simplesmente ele retorna à posse do sujeito.
Uma vez que houve trânsito em julgado da sentença condenatória, né, e que o juiz naturalmente decretou essa perda, então haverá avaliação e venda dos bens em leilão público, né? Claro, o perdimento tem que ter sido decretado. Como eu disse para vocês, ele não é automático, né? Eu preciso dessa sentença penal condenatória e da decisão final do sequestro por parte do magistrado. O dinheiro será apurado e será recolhido aos cofres públicos, né, desde que não caiba ao lesado ou a terceiro de boa-fé, né, para o pagamento da lesão ocasionada. E o valor apurado deverá ser recolhido ao fundo, o que sobrar, né, uma vez que eu indenizei a vítima, uma vez que eu indenizei o dano ocasionado pelo crime, aquele valor que sobrar, o restante, então ele será recolhido ao Fundo Penitenciário Nacional, exceto se houver uma previsão diversa em lei especial que redireciona esses valores. A novidade do pacote anticrime é que nós podemos utilizar, agora o Estado poderá utilizar bens sequestrados pelos órgãos da segurança pública, né? O 133A diz que o juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida securatória pelos órgãos de segurança pública, previstos no 144 da Constituição, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades. Então, esse bem, ele será devidamente aí utilizado. Para que não aconteça o que acontecia no passado, né? O bem fica ali apodrecendo muitas vezes, principalmente automóveis, né? Eles ficam apodrecendo em depósitos, abertos, né, ao tempo, né, e se perdem, né? Então agora, para evitar essa situação, inclusive, essa utilização poderá ser autorizada aí pelo magistrado, constatado o interesse público nessa utilização. Bom, este é o sequestro, tá? Vocês podem ver uma medida bastante simples, né? Não tem grande, digamos assim, não tem grande complexidade, uma medida bastante simples, acautelatória, de situações onde a origem do bem seja ilícita. Outra situação é a da hipoteca legal. Vejam, agora nós vamos mudar aqui a chave, tá? Primeiramente porque a hipoteca legal, o próprio nome já nos remete a isso, né? Hipoteca sempre é sobre bens imóveis, né? Então ela já começa a ter uma primeira diferença aqui com o sequestro. O sequestro ele pode atingir bens móveis e imóveis, a hipoteca só pode atingir bens imóveis, né, do acusado. E a segunda diferença, e fundamental também, independentemente da origem ou da fonte de aquisição da propriedade. Então, aqui, a hipoteca, ela é uma medida cautelar que pode atingir bens legais do sujeito, bens legais. O seu patrimônio anterior, o patrimônio que não foi adquirido com proventos do crime, este patrimônio. E aqui, vejam, nós estamos falando de uma questão de indenização cível, né? Nós sabemos, claro, nós respondemos com o nosso patrimônio pelos danos que ocasionarmos a terceiros, é a regra geral do Código Civil. E quando nós falamos de hipoteca legal, nós estamos falando dessa regra geral. Se eu ocasionei dano a terceiro pela via do crime, né, pela prática de uma infração penal, eu sou obrigado a reparar o dano. Então, o meu patrimônio lícito responde por esse pagamento, por essa responsabilização. Então, é outra coisa que nós estamos falando aqui agora, né? Não é mais o sequestro, agora é a hipoteca. Portanto, é uma medida que visa garantir a solvabilidade do devedor na liquidação de obrigação ou responsabilidade civil decorrente de infração penal. Tá? Como eu disse para vocês, claro, a hipoteca legal, ela sempre ela é uma medida um pouco mais, digamos, amarrada, que é o sequestro, em virtude disso, né? Porque aqui eu estou atingindo bens legais, porque eu estou atingindo a propriedade privada do sujeito, né? Não
No sequestro, aquela propriedade privada ela é virtual, né? Porque ela tem uma origem ilícita. Aqui não, aqui ela não é virtual, aqui é um patrimônio consolidado e legal do sujeito. Quais são os bens passíveis de hipoteca? Eu já mencionei, já falei sobre isso. Só bens imóveis, né? Só bens imóveis e patrimônio legal. Patrimônio com origem legal. Artigo 134. A hipoteca sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido, e aqui nós estamos falando, então, da legitimidade, né? Poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indício suficiente de autoria. Então, vejam, aqui já tem umas mudançazinhas, né? Bens imóveis, do indiciado, essa palavra indiciado aqui, ela remete ao inquérito policial, né? Mas vejam vocês que fala em qualquer fase do processo. Processo e inquérito são fases diferentes, né? Portanto, aqui nós estamos autorizando em qualquer fase do processo judicial, né? Requerida pelo ofendido, né? Ou seja, aquele que tem interesse imediato na indenização, desde que haja certeza da infração, né? Veja, a infração tem que ser certa, né? E que haja indício suficiente de autoria. Uma infração é certa, nós já vimos isso quando há prova da materialidade. Né? Vimos lá o artigo 158, o artigo 159, para provar uma infração, a infração é certa se há laudo pericial, se há verificação por peritos, por técnicos, né, que garantem que essa infração existiu, e indícios suficientes de autoria, afinal de contas é o que se exige para a instauração de uma ação penal contra o sujeito. Vejam que já mudou bastante em relação ao sequestro, né, ele é mais amarrado. A hipoteca legal, ela tem que ser especializada. Tá? Vejam, eu disse que lá no sequestro eu tinha que fazer o registro, eu tinha que levar a registro o sequestro no registro de imóveis. Aqui ela tem que ser especializada. Tá? E o que é especialização? A especialização ela é um pouco diferente. Por quê? Porque a especialização é a inscrição da hipoteca legal conforme a ordem de preferências estabelecidas lá no 1489-3 do Código Civil. Vocês já estudaram isso aqui com o professor de Direito Civil lá atrás, né? Então, vejam, não é apenas um registro imobiliário, é uma especialização imobiliária, é diferente. Aqui é o Código Civil falando. Pedida a especialização mediante requerimento em que a parte... Aliás, perdão, aqui é o Código de Processo Penal falando, depois eu vou colocar o Código Civil. Pedida a especialização mediante requerimento em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e designará e estimará o imóvel e imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados, o juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e avaliação do imóvel ou imóveis. E o Código Civil diz, a lei confere hipoteca, a hipoteca legal, portanto. 3. Ao ofendido ou aos seus herdeiros sobre os imóveis do delinquente, para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais. Então, vocês verão aqui que os incisos do 1489 estabelecem uma ordem. As pessoas de direito público interno, aos filhos sobre os imóveis do pai ou da mãe, não é? Ao ofendido por crime, não é? Ao co-herdeiro para garantia do seu quinhão, ao credor sobre o imóvel arrematado. Isso é a especialização, é a definição desta ordem que está dada pelo Código Civil, que está dada na lei. Não é? Então, eu levo ao registro e peço que se especialize, ou seja, que se defina esta ordem do Código Civil no registro imobiliário. O procedimento da hipoteca legal é bem simples, tá? Eu até vou pedir, não vamos fazer aqui a leitura hoje, dos parágrafos do 135, vai ficar como tarefa de casa para vocês lerem esses parágrafos. É um procedimento burocrático, mas bem simples, não haveria necessidade de perdermos tempo aqui fazendo a leitura desses parágrafos do 135. Tarefa de casa para que vocês possam fazer a leitura. Ok? Professor. Pois não, quem fala? É o Rafael. Pois não. O réu pode argumentar
a proteção legal do bem de família, no caso de hipoteca legal? Claro, claro. Essa é inclusive uma das argumentações, né? Porque aí você está falando de bens legais, né? Ele não poderia fazer essa alegação lá no sequestro, né? Ele não pode alegar que o bem ilegal será protegido como bem de família, né? Mas, evidentemente, aqui, no caso da hipoteca legal, o bem de família é devidamente protegido, sim. Tá? Tranquilo. Obrigado, professor. Perfeito. Agora falemos do arresto, né? Vejam, o arresto, vocês verão, ele é bem diferente. Ele é bem diferente tanto do sequestro quanto da hipoteca legal, tá? Porque o arresto ele tem uma característica bem física, né? Vai ficar claro aqui na leitura que eu vou fazer com vocês. O que é o arresto, né? O arresto é uma apreensão, vejam, a palavra já diz, a apreensão é algo físico, né? Eu apreendo alguma coisa, preparando a hipoteca legal ou a penhora. Vejam. Então, o arresto ele é realizado como uma medida preparatória na hipoteca ou na penhora, não no sequestro. O sequestro ele é direto. Se eu tenho um bem sobre o qual incidem indícios de que foi adquirido com proventos do crime, eu vou direto para o sequestro. Eu sequestro o bem. Ponto. Simples assim. Agora, no caso da hipoteca legal ou de uma futura penhora, eu preciso arrestar esse bem. E arrestar esse bem é apreendê-lo para que a hipoteca legal ou a penhora surtam efeitos. Vejam, né? É por isso que nós chamamos o arresto de pré-penhora ou pré-arrecadação. Tá? A penhora ela é um ato jurídico do processo de execução que vincula um bem ao pagamento de uma quantia. Vejam, eu estou falando ato jurídico. Então, lá na execução, eu procedo à penhora. O que é proceder à penhora? É o juiz declarar nos autos que aquele bem está vinculado ao pagamento da execução. Tudo bem, mas para que eu possa chegar a essa penhora, é importante que eu tenha primeiro arrestado esse bem como medida cautelar. De nada adiantaria o magistrado declarar a penhora se este bem não estivesse na posse do judiciário, ou se pelo menos este bem não estivesse devidamente acautelado, por exemplo, por um depósito judicial. Vejam, o sujeito ficou pelo menos como depositário judicial do bem. Pelo menos isso, né? Então, o arresto é sempre uma medida anterior, é uma medida para garantir a efetividade do bem enquanto existente, enquanto coisa física, né? Anterior, portanto, à declaração jurídica do vínculo deste bem com o pagamento de uma execução, por exemplo. Então, eu sempre menciono, né, a diferença aqui, para a gente diferenciar arresto de penhora, é porque o arresto ele é anterior à penhora, a penhora é um ato jurídico, o arresto ele é mais que um ato jurídico, ele é um ato de apreensão do bem, apreensão física do bem, para garantir que uma penhora possa ser efetivada, tá? Então ele tem essa finalidade de garantir aí a execução, com certeza. Também já disse que não se confunde com o sequestro, né? Porque não é ato preparatório do sequestro, é ato preparatório apenas da penhora e da hipoteca legal. Bom, naturalmente, então, são passíveis de arresto imóveis, né, os imóveis, e para hipoteca, e os móveis para penhora. É o que diz o artigo 136 e 137. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se no prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. Então, tem 15 dias para pedir a inscrição da hipoteca legal, conforme aquele procedimento que nós mencionamos ali em cima, né?
E o 137, se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Então, como eu mencionei, bens imóveis para hipoteca ou bens móveis, né, para penhora, é o que eu já havia adiantado aqui para vocês. Essa é uma questão interessante que está prevista aqui para o arresto, mas que se aplica a todo o capítulo, né? Vejam, alimentos provenientes de bens arrestados, não para o sequestro, né, mas eu digo para a hipoteca legal, tá? Vejam, das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família. Afinal de contas, talvez aí a forma que o sujeito tem de se manter é através desses frutos, né? E nós não queremos aqui, como eu mencionei, ocasionar um desequilíbrio econômico também que possa atingir a família do sujeito. Então, o juiz pode, em certas circunstâncias, evidentemente, garantir, através da decisão judicial, que os frutos desses bens possam garantir a manutenção do indiciado e da sua família, para que não haja esse desequilíbrio que eu estou mencionando. Os bens, a administração dos bens, o Código de Processo Penal não se preocupa com essa questão, né, e remete ao regime do processo civil, né? O 139 diz, portanto, que ficarão sujeitos ao regime do processo civil essa administração, não é uma preocupação processual penal, portanto. O arresto tem por finalidade garantir esse ressarcimento, óbvio, né, essa é uma questão óbvia, mas tem que ser repetida, o ressarcimento das despesas processuais e penas pecuniárias, mas a preferência é sempre da reparação do ofendido, né? Uma vez que foi reparado o ofendido, então nós podemos, com os valores restantes, garantir aí o pagamento de despesas processuais e penas pecuniárias. É o que está definido no artigo 140 do Código de Processo Penal. O arresto também poderá ser levantado, ou o cancelamento da hipoteca, evidentemente, né? O artigo 141 aí, ele deixa claro isso, o arresto será levantado ou cancelada a hipoteca, se por sentença irrecorrível o réu for absolvido ou julgado extinta a punibilidade. Mesma situação que estava prevista lá para o sequestro, né? Absolvição ou extinção da punibilidade devolvem ao sujeito o bem arrestado e o bem hipotecado, né? Por isso, levanta-se o arresto e cancela-se a hipoteca. Ainda resta a possibilidade de debater isso lá no cível, em ação própria? Sim, sim, sim. Há possibilidade de debater isso ainda no cível, tá? Mas aqui, pelo crime, não há essa possibilidade. Então, será levantado o arresto e cancelada a hipoteca. Simplesmente assim, né? Embora isso não fique bloqueado de todo lá no processo civil. Eu vou, quando eu trabalhar com vocês aqui a sentença penal condenatória, nós vamos falar sobre isso, né? Quais são as hipóteses de sentença penal no processo de sentença criminal que bloqueia a possibilidade de debate no cível e quais são as hipóteses de sentença penal que não bloqueiam o debate no cível. Eu não vou trabalhar agora, vou trabalhar posteriormente com vocês no capítulo da sentença. Mas fiquem aberta essa questão por enquanto. Vejam, como nós estamos falando de questões patrimoniais lícitas, inclusive, o juiz criminal, ele apenas realiza atos preparatórios. A finalização do procedimento, ela deve ser realizada pelo juiz do cível, porque o juiz do cível é que tem competência final para garantir essas questões. Então, o artigo 143, ele menciona, né, que passando em julgado a sentença condenatória, ou seja, obtido o pressuposto objetivo da sentença penal condenatória, aí sim serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível. E para quê? Para que o juiz do cível termine esse procedimento. Tá? Eu vou repetir aqui novamente. O juiz criminal, no sequestro, o juiz criminal, ele tem competência plena. Por quê? Porque ele está trabalhando com bens obtidos de proventos do crime. Mas aqui, no arresto e na hipoteca legal, o juiz não está lidando com bens obtidos com os proventos do crime. O juiz está lidando com bens obtidos licitamente. Então, ele não tem competência plena para ficar decidindo questões patrimoniais. Não tem.
Ele apenas realiza o procedimento cautelar, ele acautela a situação. Agora, a decisão final, indenizatória, ela deve ser resolvida lá no juízo civil, né? Que é quem tem competência final para dar essa decisão. Por isso que, obtida a sentença condenatória, que é um pressuposto objetivo para que o arresto e a hipoteca legal possam ser devidamente considerados, né? Então, obtida essa sentença condenatória, os autos de hipoteca ou arresto são remetidos ao juiz do cível para a decisão final. Perfeito? Eu acho que ficou bem esclarecido aqui a diferença entre essas três hipóteses, né, de medidas cautelares reais. Então, voltando aqui, né, eu comecei dizendo, o processo penal cautelar se subdivide em medidas cautelares reais, e essas medidas reais, elas são o sequestro, a hipoteca legal e o arresto, porque sempre incidem sobre coisas. Perfeito? São 11h22, ainda tem bastante tempo aqui, então eu ainda quero avançar um pouquinho com vocês, falando um pouquinho sobre medidas cautelares pessoais, tá? Aproveitar esses últimos minutos para a gente avançar um pouquinho nessa questão também. E começar falando aqui dessas medidas cautelares pessoais não prisionais, que são a regra do nosso Código de Processo Penal. Voltemos aqui ao nosso roteiro, tá? Bom, agora nós vamos começar a falar daquelas medidas que incidem sobre o corpo, né? Vejam, denominam-se medidas cautelares pessoais na medida em que se visa o corpo de um sujeito. A sua finalidade não é cautelar patrimônio, mas é cautelar outras situações onde o sujeito é diretamente envolvido, né? O corpo do sujeito é diretamente envolvido. Esse debate sobre o corpo é algo muito importante em processo penal, visto que a sanção característica do direito penal é a pena de prisão, né? A pena de prisão, ela é característica do direito penal e, portanto, a prisão ela é sempre uma restrição da liberdade corporal, né? Daí essa importância de estudá-la. Vejam, durante muito tempo, e o nosso Código de Processo Penal foi criado dessa maneira, em 1941, as medidas cautelares em processo penal eram apenas as prisões. Apenas as prisões. Tudo que se pensava em matéria de medida cautelar era a prisão. Eu não preciso aqui adentrar nessa questão com vocês. O nosso sistema prisional é um sistema prisional cheio de mazelas. Eu não vou dizer falido, porque em criminologia crítica, inclusive, se debate se isso é uma falência realmente, né? Ou se é o cumprimento de uma função não declarada, né? Muitos dizem, a prisão está falida, né? Como se um dia ela tivesse funcionado, ela tivesse trabalhado bem e hoje ela faliu, porque o sistema não conseguiu administrar bem, etc. e tal. Os criminólogos críticos dizem que ela foi criada para ser desse jeito, né? Para funcionar da maneira que funciona, e, portanto, ela funciona bem, funcionaria bem, cumprindo outras funções não declaradas pelo sistema. Mas tá, eu não quero entrar nesse debate, é um debate importante que eu faço com os meus alunos em criminologia, mas aqui não é o momento oportuno de se realizar. O fato é que nós sabemos, qualquer estudante de direito sabe, que o sistema prisional não cumpre as funções que realmente se propõe. Não é? Então, portanto, hoje nós temos um conjunto de medidas cautelares que preferencialmente não devem passar pelo corpo do sujeito, ou não devem passar pela liberdade do sujeito. Não é? Nós devemos guardar as medidas cautelares prisionais apenas para situações extremas, de extrema necessidade. Se não há extrema necessidade, então nós devemos utilizar medidas cautelares não prisionais. É por isso que eu comecei citando, inclusive, ali a decretação da prisão preventiva do rapaz que queimou a estátua do Borba Gato, né? Agora, e você fala assim, tá, mas qual é a finalidade de decretar uma prisão preventiva, que é uma medida extrema numa situação como essa? Talvez haja, né, uma motivação e eu desconheça, tá? Visto que eu realmente, confesso, não fiz a leitura ali do processo, não tive acesso a ele e não posso fazer essa afirmação. Mas estranho que haja
pela natureza do crime que foi praticado, né? Pelas circunstâncias em que o crime foi praticado, ou em que o fato foi praticado, visto que nós ainda não podemos falar num crime. Então, hoje a regra é essa. A regra é que nós tenhamos medidas cautelares não prisionais. Medidas cautelares que estão previstas lá nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. Estou procurando aqui no CPP, não estou encontrando. Então eu vou pedir para vocês, inclusive, abrirem aí nos seus computadores o Código de Processo Penal. Eu vou abrir aqui no meu, visto que o meu código não está à mão. Ótimo, excelente. Eu acho até que compartilhou aqui com vocês, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Compartilhou. Não, continua aqui. Bom, mas aí vocês acompanham no código de vocês, ou pelo computador, né? O que é importante é que vocês acompanhem lá no código o artigo 319 e o artigo 320, ok? Vejam. Diz lá o artigo 319, são medidas cautelares diversas da prisão. E eu começo por elas porque elas são a regra, né? Vejam, a lógica aqui é a seguinte: em podendo utilizar medidas menos gravosas para a liberdade, o juiz deve utilizá-las. Aqui existe um juízo de cautela, existe um juízo de... Cautela não, um juízo de prudência, né? Um juízo de prudência do magistrado. Ele não deve utilizar um remédio forte demais para a hipótese, né? O remédio, quando ele é forte demais, ele pode matar, ele envenena o paciente. Então, o juiz ele tem que ter a cautela de utilizar aqui os instrumentais. E conforme esses instrumentais não forem suficientes, ele vai aumentando a dose, tá? Então, o que nós temos aqui é uma dosagem que vai do mínimo ao máximo de cautelaridade. Então, são medidas cautelares diversas da prisão. Por exemplo, o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz para informar e justificar atividades. Para alguns sujeitos e para algumas situações, uma mera ordem judicial de comparecimento periódico em juízo, né, semanal ou mensal, para comprovar e informar atividades, já é uma medida cautelar extremada, né, que vai surtir um efeito psicológico no sujeito gigantesco. Imaginem vocês, aqui que estão me ouvindo, né? Imaginem vocês agora serem intimados para ter que prestar informações a respeito das suas atividades semanalmente ao juízo. Meu Deus, para algumas pessoas isso seria um terror, né? E já seria suficiente, inclusive, para que o sujeito tivesse uma outra forma de comportamento. Para outros, talvez não. Então, aqui vai aumentando, né, a possibilidade, né? Vai num crescente. Então, vejam o 2, por exemplo. Bom, talvez o comparecimento periódico em juízo não seja suficiente, então eu posso partir para uma proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deve o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. Vejam. Vejam vocês, todas essas medidas são restritivas da liberdade. Eu disse restritivas, eu não falei privativas. Né? Por quê? Porque privativas da liberdade são as prisões, são as medidas cautelares prisionais. Aqui eu tenho restrições da liberdade, eu não tenho privações. Vejam a diferença. E eu vou num crescente de restrições. Então, ter que comparecer em juízo semanalmente é uma restrição da minha liberdade. Né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Eu não tenho que comparecer em juízo para prestar compromisso das minhas atividades. Na medida em que eu sou obrigado a comparecer em juízo, eu já tive a minha liberdade restringida. Agora eu tenho uma obrigação que antes eu não tinha. Não é verdade? Eu já tive uma restrição na minha liberdade.
Se de repente o magistrado proíbe que eu frequente determinados lugares, poxa, é uma restrição maior ainda. Veja, eu não posso frequentar lugares que eu estava habituado a frequentar. Agora, veja, o juiz não faz isso por punição. Não, vou te punir, você não vai poder mais frequentar os bares da UFSC à noite. Não, é por circunstâncias relacionadas ao fato. Exatamente porque o juiz considera que proibir que o sujeito acesse aquele lugar será uma medida importante para que ele não volte a praticar outras infrações semelhantes. Vejam. Ou, como menciona o inciso 3 do 319, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante, que é a famosa medida protetiva da Lei Maria da Penha, né? Tem lá, essa medida protetiva está prevista na Lei Maria da Penha, está prevista aqui também no 319.3. Veja, né? O mesmo fundamento jurídico. Né? Então, a agressão doméstica, por exemplo, né, por relações de afetividade, ditas de afetividade, né, o sujeito ele fica proibido de tomar contato com uma certa pessoa, em virtude, por exemplo, dessa agressão. A famosa medida protetiva da Lei Maria da Penha. Mais uma restrição da liberdade. Mas assim, mesmo proibido de manter esse contato, ele manteve e voltou a agredir a pessoa. Veja, aí o juiz ele passa para uma medida cautelar mais gravosa. Veja, ele vai aumentando essa restrição da liberdade, chegando à privação. Olha só o inciso 4, proibição de ausentar-se da comarca, não pode mais viajar. Você está vinculado à comarca de Florianópolis, não pode se ausentar da comarca de Florianópolis. Veja, porque isso é importante ou conveniente para a investigação ou a instrução do processo. Ou seja, estabeleceu-se uma prisão dentro de Florianópolis. Você não pode partir dos muros dessa cidade, dessa comarca. Veja, portanto, um aumento da restrição da liberdade. O 5 vai aumentar mais ainda, recolhimento domiciliar no período noturno. Meu Deus, ou seja, você está preso na sua casa à noite. É um recolhimento domiciliar no período noturno. E nos dias de folga, quando o investigado ou acusado tiver residência ou trabalho fixo. Nossa, estou preso domiciliarmente à noite e em dias de folga, sábado e domingo e feriado. Aumentou a restrição da minha liberdade. Vejam, aqui já chega a ser uma privação. Aqui já flerta com a privação da liberdade. Flerta não, é uma privação realmente. Já deixou de ser apenas uma restrição. Né? Suspensão, inciso 6, suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. Aqui atinge a própria condição laboral do sujeito. Né? Vejam, o exercício de funções públicas e atividades de natureza econômica ou financeira, e aqui há os crimes contra a ordem financeira, contra a ordem tributária, contra a economia popular, né? Contra o sistema financeiro nacional. Nós vamos encontrar aí várias possibilidades nesse tipo de criminalidade econômica, político-econômica, onde o juiz poderia decretar essa suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica ou financeira. Tá? 7º, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos já concluírem ainda, né, durante o curso da ação penal ou do inquérito policial, que o sujeito era inimputável ou semi-imputável. Então já tem uma decisão. Veja, não é aqui a aplicação de medida de segurança ainda. A medida de segurança é uma aplicação de uma medida restritiva ao final de um processo criminal. Uma vez que o sujeito foi absolvido por falta de imputabilidade, de imputabilidade. Aqui ainda estou falando de medida cautelar, durante o curso da instrução processual. Então aqui é uma internação provisória do acusado. Se eu já tenho prova da inimputabilidade, se eu já tenho prova da semi-imputabilidade. No curso do inquérito, no curso da ação penal. Vejam.
Depois isso aí vai ser transformado numa medida de segurança, ao final. Mas eu ainda estou aqui no trâmite. Internação é uma privação da liberdade, né? Eu já não estou falando mais de restrições, de privações, né? Inciso 8, fiança. Nas infrações que admitem, né, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento em caso de resistência injustificada à ordem judicial. A fiança eu não vou aqui me aprofundar agora, porque ela é um tópico específico da nossa disciplina, é a liberdade provisória com fiança, que nós vamos voltar a ela, falaremos aí na sequência. E, enfim, monitoração eletrônica, a famosa tornozeleira eletrônica, né, que é a modalidade que nós temos hoje, né? Futuramente poderá ser aí chips implantados sobre a pele, sei lá, se isso não atingir a dignidade da pessoa humana, né? O fato é que hoje a modalidade encontrada é essa de monitoração eletrônica, é essa tornozeleira eletrônica ou instrumentos semelhantes, né? Veja, também é uma forma de restrição da liberdade. Afinal de contas, eu sou obrigado a portar no meu corpo um instrumento que antes eu não era obrigado, né? E essa monitoração, ela determina ali que eu fique vinculado a um espaço territorial dentro do qual eu vou me locomover, né? Então, eu não posso me locomover, eu não posso descumprir aquele limite territorial, pena de possibilidade de revogação, né, da utilização dessa monitoração eletrônica, né, com consequências piores, com a possibilidade de decretação de uma prisão preventiva, por exemplo, né. Então, o 319, ele me traz aqui um conjunto, né, o 320 também, já vou falar antes, para não perder a oportunidade, né. Vejam, o artigo 320 fala em a proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas. Então, o juiz pode também decretar essa proibição de se ausentar do país e determinar o confisco aí do passaporte do sujeito, para que ele não saia do país. É mais uma medida cautelar que está prevista para evitar a prisão, né? Esse conjunto de medidas cautelares que estão aqui previstas, vocês podem perceber, elas têm um gradiente, né? Elas têm um gradiente, elas têm aí uma escala do mais leve para o mais pesado, do menos restritivo para o mais restritivo, ou do restritivo ao privativo. E é isso que eu menciono para vocês. O juiz, dentro da sua ponderação, de um juízo de proporcionalidade, ele deve avaliar a circunstância concreta que ele tem submetida e qual é a medida cautelar que mais se adequa àquela situação para proteger a vítima, para proteger a situação acautelada e, ao mesmo tempo, não violar direitos fundamentais do acusado. Vejam, isso não é fácil, isso é difícil. É um juízo de aquilo que a gente estuda lá em direito constitucional, quando estuda, por exemplo, a teoria dos direitos fundamentais, o juízo de proporcionalidade em Alex, a ponderação de princípios. Nós estamos vendo isso aqui agora no caso concreto, né? Aqui eu tenho que ponderar no caso concreto. Por quê? Porque, por um lado, a medida cautelar, ela sempre me coloca uma situação limítrofe, ela me coloca uma situação tensa, porque eu, como magistrado, precisarei realizar restrições na liberdade do sujeito e acertar a justa medida, a justa proporção entre limitar a liberdade, os direitos fundamentais do sujeito para cautelar uma situação de perigo, sem ocasionar impactos desproporcionais nessa liberdade do sujeito, é um jogo complexo, não é fácil de ser alcançado. Nem todos conseguem atingir essa arte, né? E às vezes acaba sendo por tentativa e erro, né?
Acontece, às vezes, do juiz conceder uma medida menos gravosa e aí acaba por piorar a situação, né? Eu já vi isso, né? Eu já vi. Às vezes o juiz decreta uma medida protetiva para a vítima e essa medida protetiva, o sujeito, quando toma conhecimento da medida protetiva, enlouquece e vai lá e comete um ato de loucura. Vejam, pode acontecer, pode. Então, nós estamos partindo do pressuposto psicológico de que as medidas protetivas, as medidas cautelares aqui previstas, elas reprimirão, né, a prática da infração. Pode não acontecer. Mas aí também nós não temos bola de cristal, não é? Não temos essa bola de cristal. Não temos como prever essa situação. Para algumas pessoas, uma medida protetiva, uma medida cautelar tem aí função de evitação da prática de novas infrações, né? Surte esse efeito. Para outras pessoas pode não surtir, né? Mas aí nós já estaríamos adentrando num território que nós desconhecemos, né? Que é o território da subjetividade, do psiquismo de cada um, e que nós não temos como controlar. Nós trabalhamos aqui com questões objetivas, o magistrado ele tem esses instrumentais e ele precisa fazer esse cálculo de proporcionalidade, que nem sempre é fácil de ser realizado. Eu confesso, nada é simples, né? Quem dera se fosse simples, quem dera se fosse fácil. Não é. É por isso que nós, juízes criminais, né, eu falo nós aqui, as pessoas que lidam com essa área, sempre estaremos pisando dentro de um território pegajoso, né? Um território muito difícil, né? Nós que atuamos dentro do processo penal, eu quis dizer, né? Vamos lá. Essas são as medidas ditas cautelares pessoais, né? Medidas cautelares pessoais não prisionais, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP. Tá? Na aula que vem, eu vou deixar para a próxima aula, nós então entraremos aqui nas liberdades provisórias, né, com ou sem fiança, e, enfim, nas medidas cautelares pessoais prisionais, onde nós vamos encontrar o flagrante delito, a prisão preventiva, a prisão domiciliar e a prisão temporária como modalidades aí que devem ser analisadas. Eu acho que por hoje nós avançamos bastante. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, não é? E fico à disposição de vocês para questionamentos sobre a aula de hoje. Professor, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu queria falar um pouquinho com você sobre o artigo, pode ser? Eu quero perguntar também sobre o artigo depois, mas pode primeiro. Podemos ficar assim, tranquilo. Eu posso fazer uma pergunta sobre o envio da prova, se vocês se importarem de eu perguntar antes? Não, claro, pode perguntar. Obrigado. Professor, na hora que eu baixei a prova lá no Moodle, eu só me toquei depois, mas eu não coloquei com o nome do arquivo igual o professor estava exigindo ali, não sei se tinha problema. Não, mas está identificado, não é, Leonardo? Tá. Com o nome? Mas lá dentro está identificado? O diz no Moodle? Sim. Sim, está dentro. O relatório, né, você está falando, né? Uhum. Isso, não, sem problema. É só para facilitar a organização, né, mas... Sim, não, eu ia facilitar para o professor, só que eu só me toquei depois que já tinha enviado e depois que já tinha passado o prazo. Não, fica tranquilo, não... Tá bom, obrigado. É só para facilitar a organização, não tem finalidade ali de retirar nota, nada disso. Ok, obrigado, professor. Nada. Bom, vamos falar então dos artigos, né? Eu acho que o pessoal não vai fazer perguntas aí da aula, podemos conversar, sem problema. Eu vou até aqui parar de gravar, interromper a gravação. Pronto. Nicole, se quiser perguntar uma pergunta mais geral sobre o artigo, pode perguntar. A minha é bem específica. A minha é bem específica também, pode perguntar primeiro. Professor, eu acho que a Maria Alice te mandou e-mail perguntando sobre uma sugestão de tema para linkar processo penal e direito tributário, e eu sou a dupla dela do artigo. E aí a gente queria entender um pouquinho melhor sobre o tema. Você sugeriu
o tema de inversão do ônus da prova, né? E também violação dos estándares probatórios na criminalização do não recolhimento do ICMS. Eu tô lembrando, porque ela tinha falado para mim que queria juntar, que queria trabalhar alguma coisa com crimes tributários, né? Aí eu sugeri, olha, o que eu acho que é bacana de trabalhar com crimes tributários é essa questão agora, né? Que é uma questão atual, né? E que dá para a gente fazer o link com o processo penal. Eu acho interessante. Agora, fiquem livres, né? Não, e a gente achou bem interessante, a gente pretende fazer sobre isso, assim, a gente ficou um tempinho discutindo para entender melhor o recorte do tema. A gente não entendeu, na verdade, se é para ter uma inversão do ônus da prova em desfavor da empresa, que daí teria que provar, porque a gente começou a pensar assim, seria difícil para o fisco provar que a empresa não está recolhendo o ICMS, como seria isso? Ou se o tema é justamente o contrário. Não, o recolhimento ou não recolhimento é objetivo, é super fácil, tá? Veja, assim, olha como é que você colocou, né? Sim, o Ministério Público sempre tem que provar os fatos constitutivos do crime. Ele tem que provar. Ah, mas é difícil, não interessa, se vira. Se não provou, indúbio pro réu. Tá? Porque o ônus é dele provar todos os fatos constitutivos. Então, o que se fez, né, durante aquele julgamento lá no STJ e no Supremo Tribunal Federal, e também aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é onde começou esse debate todo, acabou, assim, a nossa intuição é que acabou se criando uma presunção, tá? Uma presunção. Qual presunção? Sempre o sujeito que deixa de recolher ICMS repassou esses valores para o consumidor final. Veja, se eu admito essa presunção do repasse, eu estou dizendo que quem tem que provar que não repassou é o acusado. Só que se esse é um elemento constitutivo do tipo penal, você não pode repassar esse ônus da prova para o sujeito. Quem tem que provar que houve repasse é quem acusa, é o Ministério Público. Então é o perigo das presunções em processo penal, em direito penal, né? Você cria uma presunção e toda presunção faz uma inversão do ônus da prova na medida que diz, olha, fique você acusado, obrigado a demonstrar o contrário. E isso é inconstitucional. Entendeu? É basicamente isso. Então, o que eu faria? Né? Eu começaria por fazer a leitura dos acórdãos. Né? Vocês têm um material bacana, que é o acórdão aqui do TJ de Santa Catarina, que vocês pegam no site, o acórdão do STJ, o acórdão do Supremo, e analisar os argumentos colocados, e fazer identificações. Quais são os estándares probatórios que estão aqui implicados? Me parece que o maior estândar probatório implicado aqui é o princípio do estado de inocência, do qual deriva uma divisão desigualitária do ônus da prova no processo penal, em virtude do princípio do indúbio pro réu, que é a derivação do estado de inocência. Né? E aí vocês vão fazer a análise desses acórdãos. Né? Olha, e aí vocês vão fazer uma ponderação. Né? Uma ponderação. Até que ponto viola e até que ponto não viola o estándar probatório do estado de inocência, as presunções criadas ou colocadas nesses acórdãos. É um trabalho bem bacana, é um trabalho bonito de ser realizado. Vocês não estão partindo do pressuposto de que há violação, de que não há violação. É um trabalho de pesquisadores maduros, né, que vão fazer uma avaliação concreta e dizer, olha, como é que a gente faz aqui uma modulação? Como é que a gente modula isso? Em que situações eu posso dizer que haveria violação do estándar probatório do estado de inocência, do ônus probatório, e onde não haveria essa inversão do ônus probatório. Tá? E por quê? Porque, particularmente, veja, eu lido com crimes tributários a minha vida toda, né? O ICMS, por ser um tributo direto, nunca se questionou essa questão, não. O sujeito deixou de recolher, ele declarou, não recolheu, é uma dívida tributária, ele pode ser processado no cível. Agora, de repente, houve uma modificação da jurisprudência e passou a se admitir o ICMS como um tributo indireto, daquele tipo em que a empresa fica obrigada, recolhe do sujeito passivo tributário principal e deveria recolher ao fisco. Mas isso é uma modificação bastante extremada, né, do pensamento sobre o tributo. Se nós fizermos essa modificação, então, reagrupou tudo. Tanto que agora está se admitindo que quem não recolhe o ICMS estaria praticando uma conduta assemelhada
a apropriação indébita tributária, como, por exemplo, das contribuições previdenciárias descontadas do salário dos empregados, que aí sim é um tributo onde você desconta, né, a empresa desconta do salário do empregado e fica como depositário fiel daquilo e deveria fazer o recolhimento para o fisco que não faz. E aí você se apropria daquele valor que não é teu, que é do empregado. Então se assemelhou a essa situação. Então eu estou dizendo assim, o empresário, ele repassa esse valor, ele cobra do consumidor final esse valor, ele pega esse valor e se apropria. Ele tem aí um acréscimo patrimonial indevido. Ele tem um enriquecimento ilícito. Tá? Nunca se admitiu isso. Sempre se admitiu que, olha, o sujeito pode repassar, mas pode não ter repassado. E se ele não repassou? E se ele conseguir, por exemplo, se ele conseguisse demonstrar, por exemplo, olha, mas eu não repassei. Eu estou fazendo um valor de mercado aqui que não engloba o valor do tributo. Veja. Agora, esse ônus deve ser meu, acusado, ou deve ser do Ministério Público que está me acusando de ter feito? Veja, é essa questão que está colocada aqui quando a gente faz uma análise processual penal. Né? E é isso que eu propus para ela fazer o estudo. E agora você vai trabalhar com ela, né? Olha, até onde que está violando, até onde não está violando, vocês podem chegar a qualquer conclusão. Perfeito, professor, ficou bem mais claro agora. A gente ficou discutindo justamente isso, porque me pareceu estranho, assim, eu falei, acho que a gente está entendendo o e-mail do Matheus errado, porque não deve ser isso que ele quis dizer. Agora ficou bem claro. Obrigada, professor. A conclusão que vocês vão chegar, eu não quero saber. Eu quero que vocês tenham um argumento, que tenham bons argumentos, né, que desenvolvam. Vocês podem chegar à conclusão lá no final que, olha, viola, ou não viola. Mas os bons argumentos é que vão me convencer, não o resultado final. Tá bom? Obrigada. Nada. E a Nicole, tá aí? Então, eu tentei te perguntar em outra aula, eu acho, mas aí a conexão caiu e aí foi sim, caos. eu lembro, né? Deu Então, eu vou fazer em dupla, a gente vai fazer em duplo artigo, né? E eu tinha dado ideia de um tema e minha amiga deu ideia de outro. Só que o meu tema, eu não sei se pode, porque eu tava com medo de tangenciar um pouco a matéria. Na aula que você estava falando das condições da ação penal, sobre legitimidade, a gente estava discutindo a legitimidade passiva, que aí se a pessoa jurídica poderia ou não ser imputada do crime. Perfeito. E aí, semestre passado, a gente fez um trabalho sobre isso, eu e essa minha amiga, sobre a responsabilização penal da pessoa jurídica. Então, a gente já tem bastante material sobre. Aí eu queria saber se dá para escrever algo nesse sentido, sobre a responsabilização penal da pessoa jurídica, no âmbito da legitimidade da ação penal, ou se estaria tangenciando um pouco o tema. Tipo, tenderia mais para o direito material do pessoal. Não, pode? Claro que pode. Tá. Só que, veja, só que presta atenção, porque como vocês fizeram isso aí para uma disciplina de penal, vocês devem ter dado foco no direito material. Nos aspectos materiais. Uhum. E aqui a ênfase tem que ser no processo penal. Então, assim, não dá para ser o mesmo artigo. Vocês vão ter que transformar, trazer alguns elementos de processo penal. Uhum. Eu falei isso só porque a gente já tem bastante referências legais sobre, mas, sim, claro, com outro enfoque. Então, eu faria um debate mais nesse sentido, né? Tá, como é que isso se efetiva na prática do processo penal? Uhum. Porque lá os penalistas ficam, né? Pode ou não pode? Tá, esse debate eu já conheço, beleza. Agora, como isso está se efetivando? Então, por exemplo, trazer processos. Eu venho colocando essa questão, Nicole, por exemplo, né? Eu, particularmente, cheguei a uma conclusão minha, onde eu diferencio, né, que no interior do processo penal existem sanções. O juiz criminal pode aplicar sanções de natureza civil, sanções de natureza administrativa e sanções de natureza criminal. Isso está possibilitado hoje pelo Código de Processo Penal. O CPP prevê isso. Então, uma consequência... Eu faço essa diferença. Então, por exemplo, quando o juiz, num crime ambiental, ele acaba por impor uma medida restritiva a uma pessoa jurídica, para mim, essa medida restritiva, eu, particularmente, não entendo ela como sendo de natureza penal. E eu entendo como de natureza penal aquelas que são aplicadas às pessoas físicas, né? Mas eu entendo que ali tem uma natureza administrativa ou uma natureza civil. Então, na minha cabeça, isso está bem formulado. O juiz tem esse poder de aplicar medidas, sanções cíveis, administrativas e criminais na sentença penal. Então, esse é um aspecto bem processual,
bem processual da sentença penal, que vocês, por exemplo, poderiam trabalhar, pegando um caso concreto, né, e fazendo um estudo de caso. Olha, um estudo de caso exemplar que tramitou aí numa instância legal, que vocês encontraram, né, um caso bacana, em que vocês analisariam isso, né, as medidas que foram aplicadas pelo magistrado, né, e chegariam a essas conclusões, e aproveitariam todo esse material e esse know-how que vocês adquiriram fazendo esse trabalho no semestre passado. Ai, ótimo, muito obrigada. Super facilitado o trabalho. Muito obrigada. Nada, imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais alguma pergunta dos demais que ficaram? Não? Não, prof, obrigada. Ok, então, Joana, Nicolas, um abraço para vocês e bom almoço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Nada.